Fala galera, beleza? Na aula de hoje nós vamos continuar vendo mais problemas de torneiras. Antes, porém, eu queria deixar um recado para vocês. Muita gente vem me perguntando a respeito de um outro método conhecido por inverte, soma, inverte. Sem entrar muito no mérito da questão, esse outro método ele só resolve as questões mais simples, questões mais complexas, como essa que a gente vai ver agora, você vai ter uma certa dificuldade em resolver se você usar esse outro método. Vamos resolver então essa questão pelo nosso método usando essa formulinha. A torneira A leva 2 horas a mais que a torneira B para encher o mesmo tanque. Primeiro, elas são ligadas ao mesmo tempo por 1h30. Depois disso, a segunda torneira é fechada e a primeira enche o tanque em 1 hora. Em quanto tempo cada uma delas encheria o mesmo tanque isoladamente? Bom, pessoal, aqui está para vocês a nossa formulinha. Funciona assim. Para cada fração, você vai ter uma torneira. Ou seja, se você tiver no problema 10 torneiras, você vai usar 10 frações. 50 torneiras, 50 frações. Como a gente tem apenas 2 torneiras, você vai usar 2 frações. Beleza? E a soma de todas essas frações tem que dar 1. Os numeradores dessas frações representam o tempo que as torneiras ficaram ligadas. E os denominadores, o tempo necessário para cada torneira sozinha encher o tanque. Disso, pessoal, a gente pode montar essa equaçãozinha. Olha só. A primeira fração representa a torneira A. A segunda fração, a torneira B. O numerador, a parte que está em rosa, significa o tempo que as torneiras ficaram ligadas. Então, olha só, por quanto tempo a torneira A ficou ligada? A torneira A ficou ligada por 1h30 e depois por mais 1 hora. Ou seja, ela ficou um total de 2h30 ligada. E a torneira B? Ela ficou ligada por 1h30 e depois ela foi fechada. Ou seja, ela só funcionou 1h30. Agora embaixo, né? Embaixo nós temos os tempos necessários para cada torneira sozinha encher o tanque. Vamos ver o problema. A torneira A leva 2 horas a mais que a torneira B, para encher o mesmo tanque. Ou seja, eu não sei quanto tempo demora a torneira A nem a torneira B, mas eu sei que se a torneira B levar um tempo X, a torneira A vai levar um tempo 2 horas a mais. Então, se B leva X, o A, X mais 2. Concorda? Disso, pessoal, a gente tem tem que tomar muito cuidado, que é a condição de existência. O que é condição de existência, pessoal? Eu não posso dividir um número por zero, porque é um absurdo matemático. Então eu tenho que colocar uma condição de existência para me lembrar isso. Se o x for zero, a gente tem um absurdo aqui, correto? Então o x tem que ser diferente de zero. E se o x mais 2 for zero, eu vou ter um absurdo aqui, porque eu vou ter um denominador zero. Então x mais 2 também tem que ser diferente de zero. Se você simplificar isso aqui, x mais 2 diferente de zero, x, o 2 está somando, passa para lá subtraindo, x diferente de menos 2. Né? Ou seja, o x não pode ser zero e o x não pode ser menos 2. Beleza? Nesse problema em específico, se você não fizesse a condição de existência, você não iria errar. Mas é bom se acostumar para os problemas mais complicados. Beleza? Outro probleminha, pessoal. Como é que a gente tira o MMC de duas coisas que não são numéricas? A gente faz assim. Para tirar o MMC de x mais 2 e x, eu pego essas duas coisas e multiplico. Então ficou x mais 2 vezes x. Perfeito? Se eu tivesse 3 denominadores com x, eu multiplicaria os 3. Beleza? Agora, olha como fica. X mais 2 e x. Se eu pegar agora, eu faço aquela velha história para realizar a soma de frações. Eu divido embaixo e multiplico em cima. X mais 2 vezes x. Dividido por x mais 2, você concorda que vai cortar o x mais 2? Vai sobrar o x. X vezes 2,5, 2,5x. Agora vamos fazer isso com outro. X mais 2 vezes x. Se você dividir por x, corta o x, concorda? Sobra o x mais 2. Então vai ficar 1,5 vezes x mais 2. Está aqui em cima. Tudo isso igual a 1. 2,5x eu copio. 1,5 vezes x mais 2, você pode fazer a distributiva, né? Vai ficar 1,5 vezes x, está aqui, e 1,5 vezes 2, que vai dar 3, que está aqui. Tudo isso vai ser igual a... Tá vendo que o x mais 2 vezes x está dividindo?
passa para lá multiplicando. Então vai ficar isso aqui vezes 1 vai dar x mais 2 vezes x mesmo, correto? Ficou assim. O que eu posso fazer agora, pessoal? 2,5 mais 1,5 vai dar 4. 4x, né, naturalmente. Mais 3 é igual a... aqui nós temos uma distributiva, né? X vezes x vai dar x quadrado. 2 vezes x vai dar 2x. Arrumando essa expressão, você vai chegar numa equação do segundo grau. X ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. Que você pode resolver ou por soma e produto, que é mais fácil. Inclusive, se você não lembra esse método, reveja as nossas aulas de equação do segundo grau. E você também pode resolver isso por Bhaskara. Dá mais trabalho, mas você chega na resposta. Beleza? Então, se você resolver usando um método ou outro, você vai obter que x é igual a 3 ou x igual a menos 1. Bom, esse resultado a gente tem que verificar se não contraria a minha condição de existência. Bom, na condição de existência não pode ser 0 e não pode ser menos 2. Então, beleza. Né? Em tese, os dois resultados poderiam ser. Mas ainda assim eu tenho um absurdo aqui, pessoal. Qual que é o outro absurdo? X igual a menos 1. Por que x igual a menos 1 é um absurdo? Porque o x está representando o quê? O tempo que as torneiras levam para encher o tanque, concorda? Bom, tempo. Posso ter tempo negativo nesse exercício? Não posso, né, gente? Vai ser um absurdo. Por isso, essa resposta de x igual a menos 1 não convém, eu vou descartar. Ou seja, x igual a 3. Resumindo, a torneira A leva 2 horas a mais que a torneira B para encher o tanque, concorda? E quanto tempo a torneira B leva para encher o tanque? Como x, né? Então a torneira B vai levar 3 horas. E a torneira A, quanto tempo ela vai demorar para encher o mesmo tanque? 2 horas a mais, ou seja, 5 horas. Beleza, pessoal?